O Apocalipse do Apóstolo Pedro é um dos livros mais enigmáticos e impactantes de toda a era cristã. Esta é a segunda parte do conteúdo, o Apocalipse do Apóstolo Pedro. O tema desta segunda parte do Apocalipse do Apóstolo Pedro é: a verdade poderá ser perturbadora e totalmente diferente daquilo que nos foi ensinado. Veja bem, a verdade poderá ser perturbadora e totalmente diferente daquilo que nos foi ensinado. O Apocalipse do Apóstolo Pedro é um dos textos apócrifos do primeiro século da era cristã, encontrado na biblioteca de Nag Hammadi, no Egito. Embora considerado pela maior parte dos pesquisadores e estudiosos petrinos como um dos apócrifos mais antigos, ainda há pouco material acerca desta obra sendo efetivamente produzido. Eu quero que você analise este conteúdo e veja este conteúdo não como verdade absoluta, até porque não há verdade absoluta, há uma certa relatividade no ar. Então, não veja este conteúdo como verdade absoluta, mas como fonte para as tuas pesquisas e para o teu elevo espiritual. Eu sou o pastor Gilvaí de Oliveira e você está no canal Apocalipse Now. Seja bem-vindo ao canal Apocalipse Now. Você está preparado para compreender um conteúdo que não é falado no meio religioso, que não é abordado pelos pastores, pelos padres, pelos teólogos? Se você está preparado, então abra sua mente e vamos lá. Assim ficou registrado neste conteúdo, neste diálogo, nesta revelação, que o apóstolo Pedro, segundo ele próprio, e o que o documento aborda, recebeu de Cristo Jesus, o Salvador da humanidade. Vamos lá. Do meio deles surgirão pessoas que renegarão a minha palavra e o perdão de seus erros, nos quais caíram por obra de seus inimigos, pessoas que eu resgatei da escravidão em que se encontravam e às quais dei a liberdade. Estes nada mais fizeram do que adulterar o verdadeiro perdão em nome de um morto. Veja que o conteúdo é tenebroso e impactante. Isto é, do Hermas, primogênito da injustiça, para que a verdadeira luz que existe não seja vista pelos pequenos. Todos os que pertencem a este gênero de pessoas são os maus operários, que são lançados nas trevas exteriores, longe dos filhos da luz. Porque não só eles não entram, como não permitem que aqueles que desejam ascendam à sua meta, favorecendo a própria libertação. Outros ainda, entre eles, encontrando-se no meio do sofrimento, creem poder levar ao bom termo a norma da sabedoria da verdadeira irmandade, realmente existente. Esta é a união de espírito entre os que provêm da mesma raiz, nutrir a comunhão da qual transparecerão as núpcias da incorruptibilidade. No lugar desta, entre aqueles surgirá como se de uma imitação se tratasse, alguma coisa de um gênero semelhante à geração da irmandade. Estes são os que oprimem os irmãos, dizendo: por intermédio disto, ou seja, a irmandade, o nosso Deus oferece a sua misericórdia, porque é só por meio disto que ele dará a salvação. Com isto, simulando conhecer o castigo estabelecido contra aqueles que apenas concordam com os que agiram assim em relação aos pequenos, aqueles que concordam com os que viram os pequenos serem feitos prisioneiros. Mas haverá ainda outros entre os que não pertencem ao nosso número, que se chamarão bispos e também diáconos, como se tivessem recebido de Deus a plena autoridade. Veja que o conteúdo começa a impactar, que o conteúdo começa a chamar atenção.
Estes sentam-se à mesa segundo a lei dos primeiros lugares. São canais sem água. Veja que o conteúdo é tenebroso. O que foi falado para o apóstolo Pedro: estes são canais sem água. Mas eu disse: eu tenho medo por causa daquilo que me disseste, que somente poucos, por mais que enxerguemos, são os que escapam do desvio, enquanto que são multidões os que farão desviar outras multidões de seres vivos e as anularão consigo próprias. E no momento em que pronunciarem o teu nome, serão considerados dignos de fé. O Salvador então me respondeu: um tempo limitado lhes foi concedido para perseverarem em seu erro, dominando os pequenos. Cumprindo o tempo do aeon do erro, renovar-se-á o aeon que não envelhece, pela inteligência imortal. E eles, os pequenos, dominarão então os que agora dominam. Ele extirpará o erro deles pela raiz e expô-lo-á a vergonha, de maneira que ela, a alma, se possa manifestar em plena liberdade, assim que tenha recebido a inteligência. E todos os que forem assim se tornarão imortais. Ó Pedro, foi o que o mestre falou para o apóstolo Pedro, segundo este documento. Vem, pois, caminhemos no sentido do cumprimento da vontade do Pai imortal. Eis, com efeito, que carregarão a sentença pronunciada contra mim e cairão em desgraça. Quanto a mim, Pedro, não podem nem de leve tocar-me, mas tu, Pedro, te encontrarás no meio deles. Não temas, porém, pela tua vida. A inteligência deles será limitada, porque o invisível se opôs a eles. Enquanto me dizia estas coisas, eu vi ser agarrado por eles, e eu disse: que vejo, Senhor? É a ti mesmo que eles aprisionam, ainda que te estejas entretendo comigo? Ou melhor, quem é aquele que, sereno e sorridente, se encontra sobre a árvore? É outro aquele a quem eles ferem mãos e pés? Preste atenção no conteúdo, porque o conteúdo é impactante. O Salvador respondeu-me: aquele que tu viste sereno e sorridente sobre a árvore, esse é o Jesus em vida. Mas aquele a quem traspassaram mãos e pés com pregos, esse é a sua parte corpórea, isto é, o seu substituto exposto à vergonha. É aquele que veio à sua semelhança. Olha para ele e para mim. Mas eu, depois de ter olhado, disse: Senhor, ninguém te vê, fujamos daqui. Mas ele disse-me: eu te disse que eles são cegos, deixa-os sós. Tu apercebes-te do quão pouco compreende o que dizem. Eles expuseram à vergonha o filho da sua glória, ao invés de meu servo. E eu vi aproximando-se de nós um que se parecia com ele, exatamente aquele que estava sorridente sobre a árvore. Ele estava pleno com o Espírito Santo. Ele é o Salvador. Havia uma forte e inexprimível luz que os envolvia e uma multidão inefável e invisível de anjos que os louvavam. O conteúdo é realmente impactante. Eu vou parar um minutinho e te pedir que, se você não for inscrito, se inscreva no nosso canal. Se você ainda não for inscrito nesse canal, se inscreva. Nos ajude a fazer este canal crescer e esta mensagem chegar a outras pessoas. Também deixe o seu like, deixe o seu joinha, pois o seu like é a chave que o YouTube entende para liberar este vídeo para outras pessoas. Meu muito obrigado por ter se inscrito. Vamos continuar. E no momento em que para ele olhei, ele se manifestou como alguém glorificado e me disse: coragem, na verdade tu és aquele a quem foi dado conhecer sem véus estes mistérios. De fato, aquele que foi pregado é o primogênito, a casa dos demônios, e o invólucro de pedra na qual ele habita é o homem de Elohim, o
o homem da cruz, aquele que está sob a lei. Ao invés, aquele que está junto a ele é o Salvador em vida. O primeiro nele é aquele que prenderam e libertaram. Aquele que, alegre, olha para os que o trataram com violência, enquanto eles estavam divididos. Portanto, ele dá risadas da cegueira intelectual deles. Ele sabe que nasceram cegos. Aquele que está sujeito a sofrer virá. O corpo é um substituto. Mas o que eles libertaram era o meu corpo imaterial, enquanto eu sou espírito intelectual, pleno de luz resplandecente. O conteúdo é revelador para quem está compreendendo esta palavra, para quem está compreendendo este conteúdo. Como você recebe esta mensagem? Deixe aí nos comentários, faça comentários sobre o conteúdo que você está recebendo e como você está entendendo este conteúdo. Vamos concluir este conteúdo, vamos concluir este vídeo. O que tu viste vir a mim é nosso pleroma intelectual, que une a luz perfeita ao meu Santo Espírito. Por isso, as coisas que tu vistes, deves transmiti-la a outra estirpe, aqueles que não provêm deste aeon, porque um dom deste gênero não é colocado em homens que não sejam imortais, mas tão somente naqueles que foram escolhidos em virtude da sua natureza imortal, naqueles que demonstraram ser capazes de acolhê-lo. Este Espírito dar-lhe-ás a própria plenitude. Em conclusão, disse ele: a quem tem será dado e terá em abundância, mas a quem não tem, ao homem deste lugar, aquele que está completamente morto, aquele que está longe da plantação desta criação, porque é um homem desta geração, na qual, quando aparece alguém cuja natureza é imortal, crê-se poder capturá-lo. A ele será tirado o que tem e será dado àquele que não tem. Portanto, ser corajoso, não tenhas medo de ninguém, porque eu estarei contigo para que nenhum dos teus inimigos prevaleça sobre ti. A paz esteja contigo. Ser forte, ó apóstolo Pedro. Foi a mensagem contundente que o mestre da Galileia passou para o apóstolo Pedro, segundo este documento intitulado O Apocalipse do Apóstolo Pedro. Como mencionamos, para aqueles que compreenderam esta palavra, que compreenderam este conteúdo, e eu te peço que você deve compartilhar com o máximo de pessoas que você puder este conteúdo, a verdade poderá ser perturbadora e totalmente diferente daquilo que nos foi ensinado. Que o Senhor te alcance, que o autogênese divino, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te abençoe onde você estiver. E lembre-se, procure adquirir conhecimento, porque conhecimento é um desvio na estrada do agora é tarde.